Faz esse momento nesse momento, para que eles conseguem, para que eles podem. Estamos aqui para encerrar essa reunião de faz tudo aqui com o propósito de cada vez mais do Senhor. Pai, tudo para os irmãos, Pai, que nesse momento, teu filho, vai estar trazendo, Pai, o ensinamento da tua palavra. Pai, sempre que nós temos a aqui, podemos praticar lá fora, porque a parte externa precisa de uma palavra. E estamos aqui, Pai, através desse ministério, Pai, para Jesus, para o Antônio, Pai, Pai, todos somos. Pai, não só para vós, ensinar o Evangelho para cada um. Para o Senhor, agradecemos. Pai, da mesma forma, aqui nesta oração, eu orar pelo nosso missionário Jorge, que se encontra, Pai, internado nesta manhã. Para que a mãe tenha passado pela uma cirurgia, Senhor. Ele tem pedido ao grupo que oramos por ele. E aqui como Pai também, Pai, no meio do grupo, Pai, no conjunto só, no só propósito. Que não seja só alguns médicos, mas seja pelo Espírito, Pai, agindo sobre a vida do Jorge neste momento. Pai, que louvamos o Senhor e agradecemos por essa oportunidade. Que a glória que nós vamos estar nesse ministério, Pai, cada dia mais. Porque, Pai, a tua glória, Senhor, nos traz avivamento, obviamente nos traz conhecimento. O conhecimento, Pai, nos traz a vontade de pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós hoje vamos falar. Desculpa. Hoje nós iniciaremos duas novas matérias, dons e talentos e aconselhamento cristão. Mas eu vou dividir essa primeira aula com o irmão Antônio, porque a matéria de Velho Testamento ficou com um tempo menor. Teve um dia que o pastor José Cláudio esteve aqui mais cedo, então ele vai fazer esse fechamento aí agora nesse início e depois do assunto. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Que é da apostila lá no capítulo, na apostila 15, e o texto está lá em Êxodo 12. Então, a Páscoa, no significado hebreu, significa passar de largo, né? A Páscoa é para Israel como o dia da independência para uma nação. Eles celebram a Páscoa. A Páscoa é o segundo no Novo Testamento, um símbolo profético da morte de Cristo, da salvação e do andar pela fé a partir da redenção. E se encontra lá em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. A Páscoa ela se constituiu no primeiro dia religioso dos hebreus. Ocorre no mês de Abib, que corresponde ao mês, para nós, o mês de março e abril. Lá em Deuteronômio 16:1 diz assim: guardai o mês de Abib e celebrai a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abib, de noite, o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Abib significa, no hebreu, mês de formação de espigas, verdejamento, onde a espiga começa a ficar verde, né? Da colheita e do crescimento. Verde se diz Abib, né? Diferente, só tira o é o mês de Êxodo e da Páscoa. No Antigo Testamento, a nação de Israel, ela possuía dois calendários, um civil, e começava em setembro e outubro para nós, e outro religioso, né? Que começava entre março e abril, né? Páscoa, os pães asmos, em Levítico 23, do 4 a 8. Abre lá sua Bíblia em Levítico 23. De 4 a 8. Oi? Levítico é depois de Êxodo. Depois de Êxodo. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é o último, Pentateuco. Irmão João, leia para a gente, por favor. Levítico 23, do 4 a 8. A Páscoa. Levítico 23.
4 ao 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocares ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Quer dizer, é o mês consequente, né? E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos. É o pão sem fermento, né? Todo mundo sabe. Do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 8. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 7º dia haverá a santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Ele está falando do sábado, tá? Sábado. Isso era 3 convocações anuais que eles tinham. Era a festa da Páscoa, Pentecoste e a festa de Tabernáculos. E todos os judeus iam a Jerusalém participar dessa observação, né? Viu Maria a primeira vez quando Jesus também foi, né, lá naquela festa, quando os pais dele levou e tinha 12 anos. Alguém sabe desse texto que aconteceu com Jesus? Jesus sumiu, todo mundo procurando ele. Não, Jesus não sumiu. Ele sumiu. A mãe ficou todo mundo procurando ele. Ele apareceu dias depois falando assim: por que vocês estão me procurando? Eu estava fazendo a vontade do meu pai. Uma jovem, uma vez, ela é poetisa, ela é católica, né? Ela é católica, ela faleceu, essa jovem. Jovenzinha, ela faleceu com 104 anos. Ela foi poetisa em 1940, ela tinha uma coluna no Jornal do Brasil. Aí eu ia visitar ela, minha esposa trabalhava para ela já estava com 90, 100 anos. Ela escrevia poesia ainda, mas só a filha dela passava, porque ela já estava com a mão, ela não tinha direção, né? Aí ela escrevia no caderno e assim, ó, ia pro alto, né? Aí a filha dela passou para mim, e ela escreveu sobre isso aí, ela falava sobre Maria, né? A mãe ele chama Nossa Senhora. Ela botou na poesia Nossa Senhora, perdeu Jesus. Aí eu falei para ela, vou transformar essa poesia num sermão, e vou falar seu nome. É mesmo? Falei, vou falar seu nome na igreja. Você escreveu. Ela ficou toda feliz. Então, é um texto, ali a perda, né? Durante 7 dias da festa, não se permitia que os israelitas tivessem em casa pão com fermento, né? O fermento era pecado, né? Porque era coisa impura do Egito. Então, ele não podia ter. Se ele estivesse em casa, ele estava em pecado, né? Então, o fermento de cabra e a nação redimida não devia em pecado. Eles matavam um cordeiro que era unido no primeiro dia da festa. Muitos estudiosos pensam que Jesus substituiu essa festividade pela Santa Ceia. Naquele dia ele não fez isso. Vemos no texto de Lucas 7 ao 20, ele comeu, né, antes, até de alguns estudiosos falam que ele comeu antes, né, que eles comiam depois, né, da sexta, da Páscoa. Então Jesus já tinha feito essa refeição da Páscoa depois que fez a ceia, né? Sendo a expressão dele próprio, a nossa Páscoa, né? Sacrificado por nós, né? Está lá em 1 Coríntios também 5, a partir do 7. Então Jesus veio para acabar com esse morte do cordeiro. Então era um cordeiro que tirava o nosso pecado. E lá era isso, né? O cordeiro matava, mataram o cordeiro por causa dos primogênitos, né? Que vemos a Páscoa surgiu por causa disso, né? Por causa até Moisés falou com o faraó, né? Ele estava fazendo a coisa errada, matando os primogênitos, né?
nasciam os meninos ali, ele mandava matar as hebreias, e a gente estudamos isso, né? Só as hebreias, ela foi temente a Deus e não matou os meninos, né? Então, Moisés falou isso para ele. E a última praga que foi, né? Foi de o Senhor ia matar os primogênitos. Mandou matar o cordeiro, apanhava o sangue, passava ali nas ovelhas da porta, né? Nas berdas das portas. Então, o anjo do Senhor passava largo, né? Então, por isso que Páscoa se diz passo a largo, né? Ele passava e ali livrava aquele povo ali da morte. A festa da Páscoa também assinalava o começo da colheita da cevada. A cevada amadurecia 3 semanas antes do trigo, e uma vez que os israelitas entrassem em Canaã, eles tinham que levar o molho das primícias ao sacerdote como oferta dos primeiros frutos, né? Depois, e logo após isso, poderia selhar e comer a colheita. Mas primeiro eles tinham que fazer a premissa, né, dos primeiras colheitas ali. Isso também acontece conosco, né? Eu, por exemplo, quando o meu patrão bota lá meu pagamento lá, né, a primeira coisa que eu faço é logo transferir, fazer um pix para a igreja, né, do meu dízimo. Primeira coisa que eu tiro do meu pagamento, não pago conta nem nada, é do Senhor, né? O Senhor não precisa do nosso dinheiro, né? Mas a gente devemos ser dizimista, porque é para a obra do Senhor, né? A gente está para a obra do Senhor. Esse vídeo tiro total, você pede, se tira muito, você recebe. No total, busca você vai receber, quando para os pontos do projeto, trabalha com o projeto, quando os pontos lá no livro você tira, se tira o total. O valor total. Vai receber o valor total. Específico, né? O valor vai receber. Aí tem um desconto que bate o livro. Se tira do total, ou se tira do livro? Não, o certo, como fala aqui. Oi? Tira do que é seu, você não tira do total. Tira do que é seu. O dízimo é tirado do que é seu. Você não pode dar dízimo do que não é seu. Agora, se você quiser dar uma oferta alçada, uma oferta a mais, aí é Não, o dízimo, meu irmão, é do total, não do líquido. Não tem nada de desconto. Não tem nada de desconto. Por exemplo, você... A resposta. Eu estou falando de bom não falar. Já falou algo, né? Já sei a resposta. O irmão, ele acabou de falar. A primeira coisa que ele faz quando cai na conta dele, o dinheiro é dele. Não é mais descontado nada. O dinheiro é dele. Então ele está tirando dízimo do dinheiro que ele recebeu. Ele está devolvendo a parte ao Senhor daquilo que o Senhor deu a ele. Ele não está pagando dízimo do dinheiro de ninguém. Desse modo, o judeu reconhecia e recebia de Deus as bênçãos, né? As bênçãos materiais. Lá em Êxodo 23, 19, nos diz assim: levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos teus primeiros frutos da terra. Então, vemos aqui que eles apanhavam as melhores ofertas do primeiro fruto que eles tinham, né? Quando ele escolhia, né, os primeiros colheitas ali dos frutos, elas melhores ele apanhava para levar para a casa do Senhor, como diz o texto em Êxodo 23, 19. Né? Então nós também temos que dar o melhor, né, para o Senhor. Sempre tem que dar o melhor. Tem vezes que a gente, por exemplo, tem pessoas que vai fazer uma compra um arroz que não... Um arroz meio quebrado, isso aí não serve, né? Está muito ruim. Aí faz uma cesta e dá para a igreja. Se não serve para ele, vai servir para o irmão? Não. Temos que dar o melhor para o Senhor. Tudo é o melhor para ele. O cordeiro para o sacrifício tinha que ser macho de 1 ano,
isto é, um carneiro plenamente desenvolvido em plena plenitude. Da mesma forma, Jesus morreu aos 33 anos, aproximadamente. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Para isso, os israelitas guardavam em casa durante 4 dias. Né? Você vê, para ele não se contaminar lá fora, espanhava o cordeiro e era para o sacrifício, eles botavam dentro de casa. Tancava e ficava ali direto com eles, né? Tratava eles bem para não ter outros animais se machucasse ele, ou ele passasse algum lugar se machucasse, e ser um cordeiro sem defeito nenhum. E de bom modo, Jesus era impecável. Ele foi aprovado durante 40 dias no deserto, né? Era o cordeiro que ia tirar nossos pecados, nos salvar dos pecados do mundo, salvar o mundo, né? Você vê que ele passou ali 40 dias sendo tentado pelo maligno, né? Alguma palavra? Não, né? A semelhança entre as coisas, né? 4 dias o cordeiro fica limpo, né? E 40 dias Jesus ficou. Tudo está na... É interessante que para isso ele precisou ser aprovado. E quem aprovou ele para ir pro... Quem aprovou ele para ir pro sacrifício? E quem era que era o chefão daquela época? Era Pilatos. Então Pilatos falou o quê? Esse homem não tem pecado algum, eu não vi pecado algum nesse homem. Então, por que nós vamos condenar ele? Quer dizer, Pilatos tirou toda a culpa de Jesus que tinham colocado nele para poder ele ser crucificado. Mas Pilatos, que era o chefe maior daquele lugar, ele aprovou o cordeiro e falou: esse homem não tem pecado nenhum. Mas mesmo assim foi levado à cruz. Então quer dizer, Jesus ele foi testado no deserto e aprovado pelo chefe maior do local. Eu tinha visto essa ótica. Pilatos que o povo não tinha nada perigoso, ele era inocente, inocente. Fica com o microfone direto. João não precisa de microfone, não, ele fala. Tá ligado dele? Tá ligado. Eu não estou vendo, na nossa Jesus, né? Ali, nesse lugar, Pilatos, o que Pilatos faz? Né? Ele fala, mas ele tenta, né, provar, né? A gente não estava acusando Jesus, estava contra Jesus, né? Não tinha nada, né, de erro verdadeiro de Jesus. O que faz? Ele lava as mãos. É assim? Ele lavou as mãos, né? Não tem culpa nenhuma daquilo que está passando. Mas ele Foi onde Pilatos aprovou Jesus como cordeiro limpo, sem pecado, para ser levado à cruz. Por isso, da luta estudioso, é inocente, mas eu não mesmo que Ao sacrifício da culpa. Não tinha, eu achava que isso era nenhuma. Se você ler lá na apostila, está escrito assim: Cristo viveu uma vida sem defeito. Nem seus acusadores puderam acusá-lo de pecado. Está escrito na apostila. Então, os fariseus, os saduceus, acusavam muito ele, né? Mas não tinha como provar os pecados dele. Ele não tinha pecado, não. Eles tentaram de toda forma pegar Jesus no contrapé, Mas não apanhava. mas não conseguiram. Quando eles perguntavam, Jesus não respondia. Ele fazia uma pergunta em cima daquela pergunta que eles faziam. Aí a pessoa para se enrolar. Né? Aí imagina uma pessoa faz uma pergunta a você e você não responde, faz outra pergunta em cima daquela pergunta. Você dizem que você é o rei,
E o reino merece. Falar do meu pai. Você vê Oi? Alguém falou? Separadamente, orar, discernimento, sabedoria, não tem pegar no pé com alguém, é como falou agora ele. Eu vou uma pergunta em cima dele. Eu não quero aprender, eu quero falar. Eu não com você, você não fala nada. Eu falo assim, sem ação. Eu te coloco numa situação dessa, você fica assim, inibido. Você fica inibido, né? Do Evangelho. Aí não diminui a potência, você fica emocional, né? O espaço para te controlar, você se deixa levar pela pergunta, como isso da luta. Tirar do sério. É bom que você não está na aula anterior, quando o João falou, então, até a potência da sua vontade lá, tem uma preparação espiritual e sabe na aula para poder que não haja controvérsia contra a palavra. Você vê a consequência aqui, ó. O cordeiro era sacrificado à tarde como substituto do primogênito, né? E vemos também que Jesus também faleceu à tarde, né? Por isso... Oi? À tarde, a hora nona se dá depois de 3 horas. Por isso morreram os primogênitos da casa dos egípcios, de não creram. Aprendemos o salário do pecado é a morte, porém Deus proveu um substituto, que foi ferido pelos nossos pecados. Está lá em Romanos 6, 23, e diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eles matavam o cordeiro, né? Como já falei, colocavam o sangue nas ovelhas, nas vergas das portas, eles ficavam salvos da ira do Senhor, né? O anjo passava. No cristianismo, não adianta só nós crer em Jesus e morrer pelo nosso pecado, né? Pelo pecado do mundo. Somente com o sangue de Jesus é aplicado pela fé no nosso coração, né? E nós seremos salvos, né? Quando a gente recebe a Cristo como único Salvador na nossa vida, nós cremos, né? Ele morreu pelos nossos pecados, mas temos que levar para o nosso coração, né? Não adianta só crer, né? E tem muita gente que diz que crê em Cristo, né? Você fala para as pessoas, você já recebeu a Cristo como único Salvador da sua vida? Aí fala, tem Cristo no meu coração. Mas só isso. Mas ele não faz a obra do Senhor, né? Então, ele só crê só em Jesus, foi salvo. Então, isso, como diz a palavra, não adianta, né? A gente temos que ter o sangue de Cristo no coração, né? Seguir a Cristo, né? Fazer a obra dele, levar a palavra para eles que não conhecem, né? Então, sobrenatural, né? Não é sobrenatural, mas acho que eu tenho tudo. O crer é tudo, né? Por exemplo, ao crer, até eu gosto de crer. Crer. Não existe. Deus é criador. Eu creio. Agora somos de anos diferentes. Aí obedece. É rebelde. Irmão, desobediente. O Senhor não tem que ouvir a palavra, né? Há uma concordância. Você é ligado ao coração. Né? Você entende que para você essa é a solução da alma. Mas o diabo não tem mais jeito. Já foi condenado. As pessoas o tempo dele, né? Acabar de vez, ele tem de uma vez. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele crê realmente. Mas só que, como ele diz, né? Ele quer ser igual a Deus. Quer, né? Está na mesma base, mesmo nível. João 12 diz assim, mas todos quantos receberam, Deus o poder de ser filho de Deus. Creio em seu nome. Então, se receber ele, crer. E é uma conexão. Além de se receber, você tem que crer. Aceitar ele e crer. Porque ele está perto do que ele presente.
Mas a refeição pascual deveria ser comida com o povo aparelhado para a partida. Está lá em Êxodo 12:11, e diz assim a palavra do Senhor: e vós comereis assim, com vosso cinto na cintura, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, comereis a espessa, esta é a Páscoa do Senhor. Então eles tinham que comer em pé, né? Eles tinham que estar como viajantes, porque dali eles iam partir, né? Já preparado para o momento da partida, né? E Deus ia tirar eles dali, do Egito, né? Então, vemos assim, e a gente também temos que estar preparado para a vida do Senhor, né? A gente tem que estar preparado, né? Para quando o Senhor chegar, né? Aí eu quero perguntar aos irmãos, qual o sentido da Páscoa para vocês? Qual o sentido da Páscoa? Os cristãos. Para nós que somos cristãos. Qual o nosso sentido? Nós que a ressurreição é a questão. Outro tem mais um, quer falar? Mais uma resposta aí, não? Representa a saída do povo do Egito, né? O Egito, que também vai lembrar também a última Páscoa. O Chico falou: fazer isso até que venha, né? Vai ter se vier, vai ter uma Páscoa. Não, não foi a última Páscoa, não. A última Páscoa, você está falando? A saída do Egito. A primeira. A outra foi para os outros. A primeira Páscoa, que foi lá no Egito, precisou desses pão mágico com erva Amargas. para o povo lembrar do tempo que eles passaram na escravidão, por 430 anos, 420 anos. Então, precisou que fosse pão sem fermento e com ervas amargas. Aquela ali foi a Páscoa do êxodo, da libertação, da passagem. Na passagem. Mas para nós cristãos, nós lembramos da morte e ressurreição e ascensão de Cristo. Essa é o que o cristão lembra da nossa Páscoa. O pão mágico, porque o fermento era Cristo, não era. Então, eles estão fazendo se contaminar seu pão com as coisas do Cristo. Porque a gente não comemora a Páscoa, né? E a gente não foi escravo do Egito, né? Isso. A gente não cristão, ele não comemora a Páscoa, né? A gente comemora a morte e a ressurreição de Cristo, né? No dia da Páscoa. Então, é isso que a gente deve ser, não comemorar, né? A Páscoa, né? Só eles lá que comemoram, eles ainda comemoram a Páscoa, né? É uma das festas mais importantes que tem lá nos hebreus. Né? Não, homenagear não. O quê? Como assim você está falando? Não, a gente não tem. Não, a gente não comemora a Páscoa, porque a gente não foi escravo no Egito. Só os hebreus lá, isso comemoram. Foi? Como assim? Não, a gente no dia da Páscoa comemora a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, né? Ele morreu ao terceiro dia. É isso que todos os cristãos comemoram, depois de quando Cristo foi o Cordeiro, né? Agora nós vamos lá para a página 16, vamos falar sobre a peregrinação. Vamos dar uma pincelada, né? E está
a peregrinação está lá no versículo, no capítulo 15 de Êxodo. O capítulo 15 de Êxodo é o cântico de Moisés, né? Ele ali, assim, então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei o Senhor, pelo triunfo gloriosamente nos lançou o mar, o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me tornou minha salvação. Ele é meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seus exércitos, e seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Aí, a partir disso, né, o Senhor conduziu os israelitas do Mar Vermelho até o deserto de Sur, S-U-R, né? Não é L, não, é Sur. Essa palavra significa muro. Era um lugar a oeste da Palestina, na fronteira oriental, dentro da fronteira do Egito, né? Então, a prioridade dos israelitas eles não estavam querendo agradar a Deus, né? Você vê quando eles passaram ali no Mar Vermelho, eles viram a bênção que Deus tinha feito para eles, né? A bênção daquele Mar Vermelho, e livrando eles ali do exército de Faraó, né? Mas mesmo assim ainda estava com o coração duro, né? Reclamando. O que haveremos de comer? O que haveremos de beber? Eles perguntavam. Lá em Mateus 6, versículo 21 e o 25 ao 33, de acordo com a palavra do Senhor aborda ali, essa pergunta revela um coração ansioso e não um coração confiante, né? Você vê nesse capítulo de Mateus, Jesus está falando ali e a pessoa estava ali, nós vamos comer amanhã. Então, eles já estão ansiosos para o dia da manhã, a gente não... Oi? Não se preocupe do que tem, não se preocupe do que tem a ver com Deus, vai. Eclesiástico? Qual, Apito? Não beleza, amor. Poxa, cara, é isso. Mas aí está em Eclesiastes, não se preocupar com Deus, primeiro beber aí, porque será. Você vê, aí eles chegaram saíram dali e foram para o deserto em Mara, né? Onde ali eles não encontraram água, a água era salgada, né? Então vemos que Moisés Deus mandou apanhar um pinheiro ali, botar, jogar na água, a água virou doce. É amarga, Mara quer dizer amarga. E depois vem o episódio da guerra contra os amalequitas, é outro sinal do poder de Deus, né? É a primeira batalha de Israel. Eles não eram um exército ainda organizado para os amalequitas, e era já preparado, né, para a guerra, e eles também eram meio perversos, né? Eles só apanhavam pelas costas do inimigo, né? Como diz a apostila, os amalequitas tinham a tática da hiena, né? A hiena só vê apanhando só por trás, né? E cansado. Eu vejo aí vídeo da África, né? Da leão, tinha a hiena atacando o leão. Mas o leão, ela estava atacando, era o leão já velho, já, e não tinha como correr. Então elas vão em cima, né? É uma tática mesmo delas mesmo, como diz aqui a apostila, é bem explicado, né? É uma tática da hiena, né? Só apanha pelas costas, elas vão em bando, só apanha pelas costas, nunca vão pela frente. Elas deixam as caças passar, né? Quando ela banda ali passar, e elas vão por trás e põem eles de surpresa. Então os amalequitas também eram assim, né? Você vê o exército de Israel, já era um bando de ex-escravos, né?
E era cansado, e eles já estavam cansados, já meio velho. Então eles já preparavam isso. Lá em Deuteronômio 25, 17 e 18, quem abrir aí lê, por favor, Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra-se deles, Amaleque, no caminho quando saíram do Egito. Como que saiu ao encontro do caminho e te dirigiu. Retaguarda. Todos os caras que iam ao time, estando muito cansados e afatigados, e não temiam a Deus. E eu vi, né? Não, 17, 18 só. E dessa guerra lá dos amalequitas foi quando eles mandaram Josué atacar Moisés, né? E ali Moisés estava orando, né? Lá com a mão levantada, mas com a mão levantada o exército de Israel estava vencendo, né? E quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas acabavam com Israel. Mas aí Arão e Hur levantou a mão de Moisés, seguraram, né? E ali eles venceram a batalha. Tudo provação de Deus, né? Do Senhor. Hoje, como nós, Israel de Deus, observamos frequentemente o inimigo usando a tática da hiena contra a igreja. Eles covardemente atacam, estão cansados e fracos que fica para trás. E a gente vê muito disso aí com o nosso irmão. Se a gente não tiver alicerçado na palavra do Senhor, o inimigo vem embora e ataca mesmo, ataca nas costas. Então a gente sempre tem que estar preparado para as bênçãos do Senhor. Eu até passei a aula do pastor Bruno. A alfa, não macho alfa, quem manda tomar liderança da matilha não macho. Quero agradecer aos irmãos, né? Agora passar a aula para o pastor Bruno. E agora a gente só tem o Antigo Testamento 2 em setembro, né? Pode ver aí pela ordem aí das aulas aí, só em setembro agora. Agradeço a Deus aí pela vida de todos. Deus abençoe. Obrigado.